Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou falar para vocês da tão famosa doença dos lobisomens e alguns dizem que até dos vampiros também, que se chama porfiria, mais especificamente a porfiria eritropoética. Então, você que é novo no canal, não conhecia isso, não conhecia esse assunto, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com seu amigo ou sua amiga, que vai estar ajudando muito aqui esse canal, tá? Estamos rumo aos 1000 inscritos, então ajude-nos a bater esta meta. Então, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Porfiria, tema bem curioso, né, pessoal? Vampiros e lobisomens, né, em alguns tratados, por exemplo, costumam ser conhecidos como rivais, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal, já fiz 2 vídeos, né, falando sobre esses temas, né, de se vampiros e lobisomens são inimigos. Dá uma assistida aqui no canal, tá? Mas acredita-se que a mesma doença genética, a porfiria eritropoética, afeta aí a produção de grupamentos M, né? Então acredita-se que isso aí possa ter dado origem à lenda não só do lobisomem, mas também dos vampiros, tá? Mas especificando mais aqui sobre os lobisomens, tá? A porfiria autossômica, pessoal, recessiva, é devido à deficiência da enzima uroporfironogênio terceiro sintetase, né? Síntese, isso, na molécula óssea, olha aí, né? Também conhecida como porfiria eritropoética congênita, tá? Essa doença, na verdade, ela se caracteriza pela deficiência de síntese do grupo M, né, que faz parte da hemoglobina e da cor vermelha aos eritrócitos. Isso mesmo, eritrócitos, perdão, né, que são nomes aqui bem complexos, tá? No ano aí de 1985, o bioquímico David Dolphin, ele sugeriu que os vampiros míticos, né, eles podem ter sido pessoas que sofreram de porfiria, assim como também os lobisomens que se chamam puros, tá? Vou falar mais sobre isso. Ele justificou, né, a sua hipótese, apontando aí que as vítimas, né, da porfiria são extremamente sensíveis à luz do sol, né? Dizem que a exposição ela pode causar queimaduras na pele e deformações, ou seja, muito parecido com os vampiros que a gente conhece do cinema, né? Lembrando também, pessoal, que muito glamour tem sido dado aí pelo cinema aos vampiros, certo? Tem muita coisa aí que os caras simplesmente estão tirando não sei de onde. Porém, essa doença genética ela pode causar fotossensibilidade, tá? Mutilante severa, anemia, né, anemia aí hemolítica, com esplenomegalia e expectativa de vida diminuída, ou seja, esse pessoal que tem essa síndrome vive menos, o pessoal vive bem menos, tá? Outra coisa interessante é que o mito, né, algumas lendas surgiram aí a partir dessa doença, principalmente dos lobisomens puros. Muita gente fala assim, lobisomem volta a ser humano, sim, são os puros. Pessoal, não existe esse negócio de lobisomem puro, tá? Eu vou explicar isso de novo. O que acontece com essas pessoas, ou os chamados homens-lobo, são pessoas que têm a porfiria, que naturalmente têm os caninos mais elevados, têm uma sensibilidade à luz do sol, então saem mais à noite, e geralmente essas pessoas têm uma quantidade de pelos maior no corpo. Então o pessoal chamava de lobisomem, mas não é o que o cara vira lobisomem. Ele é portador de uma doença, tá? Que é chamada doença do lobo, inclusive. Por isso que alguns dizem, nasceu lobisomem. Não, não nasceu lobisomem, ele nasceu com porfiria, que é outra coisa completamente diferente, tá? Mas continuando. Dessa maneira, pessoal, as feridas causadas pela hipersensibilidade à luz do sol podem causar, né, efeitos semelhantes à lepra, por exemplo, né? Pois além de cicatrizes, o nariz e os dedos podem murchar e cair. E os lábios e até as gengivas podem reduzir de tamanho, né? Tanto que os dentes vão ser projetados para fora da boca, dando a impressão que são presas.
Daí é que vem aquele mito de que vampiros e lobisomens têm dentes afiados aí, né? Muito como se fosse uma espécie de presa de tigre, coisa que também não tem nada a ver, tá? Para evitar, pessoal, a luz do sol, as pessoas que sofrem dessa condição, elas podem sair somente depois de escurecer, né? E devem instalar cortinas pesadas nas janelas, andar com luvas, esse tipo de coisa, tá? Outra característica é a anemia que acomete as vítimas da porfiria eritropoética. O médico, né, o bioquímico David, ele especulou que há centenas de anos as vítimas poderiam ter tentado medicar-se bebendo sangue, tá? Ou poderiam ter procurado alho como um tipo de remédio que faz os sintomas ficarem ainda piores. Daí que vem aquele mito que o alho faz mal ao vampiro, não, faz mal para a pessoa que sofre de porfiria, tá? Né, continuando aqui, se a anemia, a pele clara, né, e a sensibilidade à luz podem ter dado origem ao mito do vampiro, que eu já falei para vocês agora, a porfiria eritropoética congênita, né, conhecida como PEC, né, PSC, ela, em casos mais graves, pode causar desfigurações, presta atenção nisso aqui, aumento de pelos no corpo, em áreas como a fronte, que é a testa, acompanhados de distúrbios mentais, podendo ter levado aí ao mito do lobisomem, ou seja, o pessoal começou a achar que as pessoas que estavam com porfiria estavam se transformando em lobisomens, sendo que não tem nada a ver, a pessoa estava sofrendo de uma doença. Os lobisomens de verdade nada tem a ver com os doentes de porfiria. Tá? Até no grupo aqui do canal do Narrador Clássico tem um membro do grupo que sofre desse problema, que tem porfiria, e o pessoal chama ele de lobisomem, tá? E só que não tem nada a ver, ele é uma pessoa normal, é porque ele tem a porfiria. Eu ia até inclusive trazer um áudio dele aqui explicando a condição dele, é porque realmente ele teve contratempos no trabalho, não teve como me mandar, mas depois ele vai, vou estar chamando ele aqui, né? Ele vai estar passando aqui para vocês um pouco sobre isso, para desmistificar essa questão de lobisomens que se transformam e voltam à forma humana, que nunca existiu isso, tá? Falando mais sobre esse mito. Para vocês terem ideia, a mão do lobisomem, a característica aí de algumas pessoas que portam a PEC, tá? Ficam com as mãos muito parecidas, como se fosse a mão de um lobisomem, por exemplo. Vou estar deixando aí algumas imagens para vocês verem de como é que é, para vocês verem como é muito parecido, tá? Aumento também da pelosidade em portadores de PEC, pelos aí aparecendo adoidado. E na verdade, pessoal, as porfirias elas compreendem um grupo de doenças, tá? Clínica e geneticamente heterogêneo, que vai estar envolvendo aí a disfunção de diferentes enzimas na rota de síntese do grupo M, como eu falei antes. Para quem é mais curioso a respeito da biologia da coisa, os genes relacionados a estas enzimas se situam em diferentes cromossomos, né? O 1, o 3, o 9, o 10, o 11 e o 18. Tá? Isso já é mais técnico, então você que não gosta muito de biologia avançada talvez não vai entender. Isso aqui é só para dar uma explicação para vocês, tá? E tem vários tipos de porfiria, pessoal. Nem todas as porfirias apresentam sintomas cutâneos, tá? Por isso algumas são difíceis de diagnosticar. Um exemplo aí para vocês entenderem é a porfiria aguda intermitente, PAI, que cometeu o rei Jorge III da Inglaterra, considerado louco em virtude dos efeitos psicológicos e neurológicos que teve, tá? A PAI, no caso é essa síndrome, ela afeta o sistema nervoso central, visceral, periférico e autônomo. As crises são intermitentes, podem ser muito severas, mas se forem tratadas adequadamente e rapidamente, tem uma duração curta. Se não for tratado, pode levar até a morte, tá? Após algumas semanas. Fora que também há uma grande, fortes dores abdominais nos indivíduos que sofrem disso. Então, geralmente, são pessoas que têm uma vida muito, muito complicada. O cara vive sentindo dor. Pode ter graves problemas psicológicos, né? No caso, para vocês terem uma ideia, inclui isso daí também. Histeria, ansiedade, apatia, depressão, fobias, psicose, desordens orgânicas e agitação e até delírios, incluindo também sonolência, ou seja,
tudo que é descrito que acontece com o mito do lobisomem que volta à forma humana. Então, pessoal, quando eu digo para vocês que lobisomens não voltam à forma humana, não é porque eu estou me achando, este narrador está se achando um bichão, não, pessoal, é porque realmente não volta. O lobisomem verdadeiro, como eu já falei aqui no canal, quando ele é acometido de uma maldição, ele é mordido por outro lobisomem, sobrevive ao ataque e passa por essa transformação, essa metamorfose. Tanto que toda a estrutura genética e molecular muda, não tem como o cara voltar à forma humana depois, não volta. É que nem o vampiro, uma vez que é transformado, ele não volta a ser humano, nunca mais, tá? Até morrer ele fica nessa condição. Então, explicando aí esse aspecto mais científico e técnico para vocês, do que deu origem a esse mito do lobisomem que volta à forma humana e dos vampiros que têm medo de sol e de alho, que nada tem a ver com a realidade, tá? Foram apenas mitos que se desenvolveram na antiguidade e muita gente foi morta e confundida com vampiro e lobisomem por causa desses mitos. Então, se você não conhecia essa doença que é atrelada aos lobisomens e também aos vampiros, deixa aí nos comentários, eu respondo todo mundo. E lembrando que tem vídeo todo dia aqui no canal, vai ter um vídeo temático aqui sexta-feira sobre a lenda urbana da Matinta brasileira, então você que não conhece essa lenda, já fica ligado aqui no canal que vai ter vídeo sobre ela na sexta-feira no quadro Lendas Urbanas, tá? Enfim, pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado, você é extremamente corajoso, está protegido contra as forças do mal. Eu vou ficando por aqui e é com essas palavras românticas que eu vou terminando o vídeo de hoje. E até breve, meus pequenos.